Nesse segundo vídeo sobre o tema da intertextualidade, vamos apresentar as relações intertextuais por derivação. As relações intertextuais por derivação, elas pressupõem uma transformação do texto original ou do intertexto. Elas são classificadas como paródia, travestimento burlesco e pastiche. A paródia opera uma transformação do texto original com fins humorísticos ou com fins sérios. No exemplo ao lado, nós temos uma transformação do texto original, que seria do Djavan, Meu Bem Querer, com fins humorísticos, utilizando, para tanto, elementos do universo da bebida e seus acompanhamentos. Então, nós temos Meu Bem Beber é cerveja, cachaça, vodka, Natasha, conhaque de alcatrão. Meu bem beber tem um queijinho assado, um toicinho defumado, caju e limão. O détournement é um tipo de paródia que se aplica em textos curtos, como ditados, frases feitas, provérbios. Há exemplo dessa propaganda de margarina. Nela, ele usa um trecho da canção Amélia e modifica o termo mulher por margarina, dando outro sentido ao texto. Amélia, que é margarina de verdade, fazendo referência à margarina Amélia. O travestimento burlesco às vezes se confunde com o pastiche, porque ele tende a imitar a estrutura de um determinado gênero, de um determinado texto, mas a sua finalidade é puramente satírica. Há exemplo desse texto ao lado, em que se pega a estrutura daquelas propagandas de pai de santo e mãe de santo, mas que não tem nenhuma outra finalidade do que não seja satirizar esse tipo de estrutura. Vejamos. Destranco tese. Faço amarração para não travar o Word. Quebro falta de inspiração. Faço descarrego de ABNT. Trago orientador de volta em 3 dias. Amanso membro de banca. Curo diarreia em véspera de defesa. Resultados garantidos ou seu título acadêmico de volta. Não há um objetivo outro que não seja a sátira desse tipo de gênero, desse estilo de propaganda. A palavra que define pastiche é imitação de estilo. Normalmente, quando há pastiche, há uma imitação do estilo com uma outra finalidade. Às vezes é paródica, às vezes é apenas humorística, como o caso do nosso exemplo, mas ela nunca é satírica, ela nunca satiriza o elemento que ela está imitando, certo? Isso é função do travestimento burlesco. Vejamos esse exemplo. Aqui nós temos aquela estrutura de texto de propaganda de pai de santo e mãe de santo, certo? Mas nesse caso aqui nós temos a estrutura, mas a informação que é veiculada é sobre o serviço de revisão de texto. Então, informa quem faz, a mãe Júlia, certo? Informa os serviços, corrigir trabalho mal feito, fazer a revisão de gramatical e de estilo, estar atento à BNT e fazer isso no prazo mínimo de 3 dias, até 3 dias, certo? Além disso, ela propõe um meio de pagamento desse serviço, que é o depósito bancário. Então, nós temos aqui toda a estrutura de uma propaganda de um serviço, certo? Mas dentro da estrutura de um tipo de texto, texto publicitário, de pai de santo e mãe de santo. É importante reforçar que, embora esses textos, exemplos já apresentados, mantenham uma relação muito próxima de imitação, de estrutura, de um texto de propaganda de pai de santo e mãe de santo, eles têm funcionalidades diferentes. Esse texto destacado na margem esquerda, eles não têm a funcionalidade, não tem intenção, o propósito de venda de um serviço. Ele está apenas satirizando os elementos, a estrutura do texto de venda de serviços de pai de santo e mãe de santo, certo? É tanto que ele não tem informação de serviços práticos, quebra de inspiração, trazer orientador, amansar membro de banca, não são serviços práticos, realizáveis, certo?
Ele também não tem forma de pagamento ou prazo de entrega do seu trabalho. Então, aqui ele só está mesmo, são elementos que trazem apenas a sátira, essa estrutura de texto. Por sua vez, o texto do lado direito, né, desse slide, ele já tem, como já foi apresentado no pastiche, ele tem uma função mais mercadológica mesmo. Ele oferece um serviço, ele diz o que ele faz, ele diz o prazo de realização e ele diz a forma de pagamento. Então, claramente, eles têm funções diferentes, embora eles tenham partem da imitação da estrutura, do estilo de um determinado gênero.